Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Neste vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que a gente consegue resolver essas duas situações aqui que eu desenhei para vocês no SketchUp. As casas hoje estão com ângulos cada vez mais retos, balanços cada vez maiores e toda essa modernidade pode ser um pouco diferente daquilo que você aprendeu na faculdade. Então, por isso, eu resolvi trazer este importante vídeo aqui para demonstrar para vocês. Antes de mais nada, eu trouxe aqui alguns exemplos reais e alguns projetos que eu peguei aleatoriamente da internet. Então, vamos dar uma olhadinha especificamente do que eu estou falando. Na primeira situação, nós temos aqui uma casa com uma garagem, provavelmente aqui para 2 carros. Então, nós temos aqui aproximadamente 4,5 metros de balanço. Neste caso, nós ainda temos esse apoio aqui na lateral, mas como eu mostrei para vocês lá na minha maquete, no SketchUp, nós vamos estudar um caso onde que a gente não tem nem sequer esse apoio lateral aqui. O segundo caso que eu trouxe para mostrar para vocês, também muito semelhante, um vão aqui de garagem com um balanço bem grande, também com um semi-apoio aqui, ou seja, um pequeno balanço desse lado aqui esquerdo um pouco maior, desse lado direito um pouco menor. Aqui está a segunda situação que eu demonstrei para vocês, onde nós temos não apenas um balanço, mas nós temos aqui um cômodo inteiro em balanço. Nessa primeira situação nós temos apenas uma laje aqui de cobertura, mas aqui não, nós temos aqui uma laje de piso, nós temos cômodos aqui sociais. Terceiro caso aqui também bem similar, nós temos aqui uma fachada bem imponente, provavelmente aqui nós temos uma sala. Mais um caso aqui que eu trouxe para vocês, acima aqui da área gourmet, foi aproveitado todo esse espaço, já servindo aqui de sombra, né, para essa parte de baixo. E vejam também, bastante complexo essa parte estrutural aqui, pois nós temos um grande cômodo sem nenhum apoio por baixo. Outro exemplo que eu trouxe aqui, bem similar, estou trazendo vários exemplos justamente para vocês verem que é um caso cada vez mais comum. Se você trabalha com projeto estrutural, mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com uma situação dessa, e se você não souber os princípios por trás disso aqui para que você obtenha uma boa solução, pode ser que você não consiga aí entregar para o cliente aquilo que ele deseja. Aqui uma combinação dupla, nós temos no andar de cima aqui um grande balanço e também nesse andar intermediário aqui outro grande balanço. E fechando aqui, último caso, como eu falei também, um cômodo inteiro em balanço. Vou voltar aqui com vocês no SketchUp. Então aqui estão as duas situações. Primeiro, onde nós temos apenas uma laje que pode ser de cobertura ou de piso, que dê acesso aqui ao interior. E segundo, onde nós temos o andar inteiro aqui em balanço. Antes de eu trazer aqui as soluções e respostas para vocês, coloquem nos comentários quais desses casos você acha que é mais complexo, mais complicado em questão da engenharia. Resolver um caso desse aqui, o primeiro caso, onde nós temos apenas a laje, ou resolver esse caso aqui, onde nós temos um cômodo inteiro em balanço. Vamos lá para o programa de cálculo. No meu caso aqui, eu utilizo o Eberic, eu estou com a última versão do Eberic, e vamos resolver juntos aqui este problema. Modelei aqui previamente a edificação, então vejam que eu tenho aqui um nível de baldrame. Nós temos aqui um pavimento superior e uma cobertura. Eu lancei aqui apenas alguns elementos básicos, só para adiantar. Então vejam aqui está, né, a nossa primeira parte da nossa edificação. E agora eu vou simular com vocês a primeira situação, onde nós temos apenas a nossa garagem ali em balanço. Eu vou vir aqui no meu pavimento superior. Essas vigas aqui, a nossa viga 103 e a nossa viga 104, elas a princípio estavam apenas aqui no pilar P4 e P5, agora elas vão avançar aqui por toda essa extremidade. Então vamos lá fazer isso aqui juntos. Aqui está, lancei a minha viga, né? Fiz esse prolongamento dessa viga e agora vamos lançar essas lajes. A princípio eu vou colocar essas lajes aqui como maciças. Pode ser também que a gente consiga colocar elas como uma laje pré-moldada, mas como a gente já sabe aqui que a gente vai ter um grande balanço, pode ser que a gente precise emendar, engastar essas duas lajes aqui, formando uma armadura negativa. Eu já vou partir aqui para uma solução de uma laje maciça. Vamos começar também com a espessura aqui de 12 centímetros
e eu vou lançar aqui essas 3 lajes, vou lançar aqui as cargas dessas lajes aqui como se fossem residenciais. Então nessa primeira aqui eu vou colocar como se fosse um dormitório, nessa segunda aqui também como se fosse outro dormitório, e aqui nessa área frontal eu vou considerar como se fosse uma carga de sala, ok? Voltando aqui na nossa cobertura, vou colocar as duas como se fossem estruturas aqui residenciais. Vamos achar aqui forros acessíveis apenas para manutenção, ok? Nesse segundo caso aqui também, forro acessível apenas para manutenção. Vou processar a minha estrutura aqui agora. Vejam que a princípio eu não considerei nem as nossas cargas de parede, só para a gente ver aqui o que vai resultar esses primeiros cálculos. Vamos considerar apenas as cargas da laje. Então tá ok, estrutura calculada. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nas nossas vigas baldrames, como ficaram os nossos pilares. Provavelmente a gente vai ter aqui alguns erros. No nosso nível aqui dos baldrames, tá tudo ok, as vigas e os arranques aqui dos pilares, tudo ok. Voltando aqui para o pavimento superior, vamos dar uma olhadinha nos pilares. Vejam que nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pilares com erro. Apenas um pilar aqui passou e mesmo assim com bastante armadura, 14 armaduras de 10. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse pavimento, como ficaram as vigas. Temos aqui a nossa viga 103 e 104 com erro, que também já era previsível. E na cobertura, provavelmente a gente não teve problema de viga. Na cobertura aqui, tudo ok. E os pilares também da cobertura. Nós tivemos aqui erro em 1, 2, 3 pilares. Para a gente entender o que ocorreu, o que gerou esse tanto de erro, eu vou fechar aqui essas janelas que nós abrimos. Fechei aqui todas essas abas. E vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos pórticos. Vou clicar aqui em pórticos unifilares e vamos entender o que está acontecendo. Primeiro aqui nos nossos estados limites últimos, vamos ver as tensões aqui axiais. Vejam que os principais pilares, os que estão recebendo maior carga, são esses 2 pilares aqui da frente. Então vejam que a força axial deles está bem elevada. Com relação aos momentos fletores, assim como a gente previa, essa viga aqui da frente vai ter um momento negativo bem significativo. E com relação aos momentos torsores, vejam que esse balanço aqui enorme está transferindo bastante momento torsor para essa viga aqui da lateral. Vamos ver o que mais que nós temos aqui de momentos torsores significativos. Também os pilares geram aqui uma certa torção em decorrência desse balanço. Vamos ver os esforços cortantes. Esforços cortantes aqui mais ou menos dentro da normalidade, claro que não aqui também no nosso balanço. E com relação aqui, último detalhamento, os nossos deslocamentos. Então vejam que nós temos aqui um deslocamento na ponta. Vou clicar aqui só para a gente ter uma ideia, de 32, ou seja, impossível, né, dessa estrutura aqui ficar de pé com 32 centímetros de deslocamento. Vejam que no nosso estado limite de serviço, apenas de deslocamento imediato, ou seja, assim que a gente desformar, nós já temos aqui praticamente 10 centímetros de deslocamento. Vamos analisar então o que a gente precisa mexer nessa estrutura. Vejam que nós tivemos erros nesses pilares aqui frontais, realmente eles estão com uma carga bem elevada. A princípio vamos tentar mudar apenas esses 2 frontais para ver se a gente consegue resolver aqui esse problema. Com relação às vigas, como a gente tem um momento torsor um pouco mais elevado nessa viga aqui, a gente vai tentar aumentar a largura dela. E essas 2 vigas frontais, onde a gente tem o momento fletor elevado, a gente vai aumentar as alturas. Vamos lá fazer então essas considerações. Primeiro ponto, começando nesses 2 pilares frontais, que nós tivemos uma carga mais elevada. Vamos colocar eles aqui com 14 por 50. Vamos dar todos esses 2. Eu vou manter 50 para que a gente consiga manter ele embutido aqui na nossa estrutura. Vamos ver o que vai dar, né, se vai ser o suficiente. No nosso pavimento superior, então vejam que a gente tinha aqui o problema da viga 102, um momento torsor elevado. Então nesse caso a gente não precisa mexer na altura, nós vamos mexer na largura dela. Nós vamos mudar de 14 para 20, ok? Então vejam que já temos aqui
um pouco mais elevado. Com relação a essas lajes, a laje L1 e L2, nós vamos vir aqui e engastar essas duas lajes, nós vamos gerar aqui uma melhor distribuição desse momento para tentar diminuir a carga nessas vigas. Ok, engastamos aqui essa estrutura nesse ponto. E para finalizar, nossa viga 103 e 104, precisamos aumentar a altura dela. Vejam que nós temos aqui um balanço de 5 metros. Se a gente usar aí a nossa regrinha de 1/5, 5 metros dividido por 5, nós vamos ter aqui uma viga com aproximadamente 1 metro de altura. Realmente é bastante coisa. Eu vou lançar aqui só para a gente observar um detalhe no nosso modelo 3D. Ok, vamos atualizar aqui o modelo 3D. E vejam só, aumentamos esses dois pilares, enlarguecemos essa viga e aqui nessa parte dessas duas vigas, vejam que como a gente tem aqui um pé direito de aproximadamente 3 metros, se a gente usar uma viga aqui de 1 metro, provavelmente vai ficar muito baixo esse espaço. O que a gente pode fazer nesse caso? Tentar elevar um pouco essas duas vigas. Para isso a gente tem que certificar no projeto arquitetônico que a gente não tem nenhum problema aqui com relação a portas nesse segundo vão. Vamos deixar ela aqui com 60. Vou até colocar aqui em manter constante, ok? Então vejam que agora a gente nivelou as vigas por baixo, essa primeira daqui, e a gente tem que garantir que aqui não tenha nenhuma porta. Para poder ficar igual aqui, você pode também elevar essa viga, se não tiver nenhum impedimento. E caso isso aqui até ajude como um para-sol, você pode deixar, mas nesse nosso caso aqui, eu vou manter ela com 60. Então, aqui está. Nós fizemos a leitura dos nossos diagramas, resolvemos o que os nossos diagramas pediram e vamos rodar novamente a nossa estrutura para poder ver como que vai se sair. E vamos analisar como é que se saiu aqui agora a nossa estrutura. Vamos ver primeiro aqui a questão das vigas. Vamos ver se as vigas aqui agora a gente teve sucesso com elas. Então aqui está, a princípio todas as nossas vigas passaram. Vamos ver se os pilares a gente teve aqui um sucesso. A gente conseguiu resolver aqui 2 pilares, mas ainda temos erros aqui em 2 desses pilares. Vamos ver se esse erro se mantém aqui no andar de baixo. Não se mantém, vamos ver na cobertura. Ainda então estamos tendo aqui uma armadura muito elevada nesses 2 pilares. Vamos ver aqui agora o nosso pórtico unifilar, como ficou os nossos deslocamentos. Então vou clicar aqui em deslocamento. Lembra que a gente estava aqui com mais de 30 centímetros. A gente já conseguiu reduzir aqui para aproximadamente 3 centímetros. É um pouco 3 centímetros. Então já é um deslocamento bem mais favorável. O restante da estrutura também ficou bem mais favorável. A gente ainda está com um pouco de erro aqui nesses pilares. O que a gente pode fazer para tentar corrigir esse erro? Uma sugestão minha. A gente pode vir aqui no pavimento de cobertura e melhorar um pouco a inércia dessas 2 vigas aqui de cima. Então isso vai dar uma inércia maior em todo o nosso pórtico. E a gente pode vir aqui também no baldrame e melhorar a inércia dessas 2 outras vigas. Vejam que aqui a princípio não mexi em nada com os pilares. Na nossa segunda tentativa, vamos ver se a gente consegue resolver apenas mudando as nossas vigas. Vamos processar novamente então a estrutura. Vejam que a gente ainda tem um momento torsor elevado aqui nessa viga central, que seria entre essas 3 lajes, entre essas 2 lajes na verdade. Então a gente pode tentar também melhorar isso, vindo aqui no nosso modelo e pedindo para engastar essa região. Então vou clicar aqui, vou engastar essa área também, vou rodar a nossa estrutura novamente. Vamos dar uma olhadinha no nosso pórtico. Conseguimos reduzir aqui talvez um pouquinho ou não muito, mas vejam que aqui ainda temos um momento torsor elevado aqui nessa viga. O que a gente pode fazer então aqui para resolver isso? A gente pode voltar lá na viga
e aumentar um pouco a largura dessa viga aqui lateral. Então vamos lá fazer isso, ela está com 14, vamos passar ela aqui para... Vamos começar com 18, ok? E o nosso pilar P5 para poder embutir aqui também, vamos passar para 18. Vamos ver aqui agora então como ficaram os nossos deslocamentos, as nossas reações. Vamos ver como estão aqui os nossos deslocamentos. Vejam que já conseguimos diminuir mais ainda, estamos aqui com 2.8, 2.9. Vamos ver se as nossas vigas estão ok agora. Vigas ok. E vamos ver então agora o pilar. Se tivemos alguma mudança. Então conseguimos corrigir o erro desse pilar passando ele para 18. Esse da lateral ainda continua com erro. Nós também vamos ter que fazer essa alteração. Então vamos lá no nosso croquis aqui, pilar P4. Vou passar ele também para 18. Ok. E vamos processar a nossa estrutura. Nossa estrutura passou aqui nos nossos critérios. Qual seria agora uma próxima etapa nessa estrutura? Seria agora uma etapa de otimização. Mas o que eu gostaria de trazer com vocês nesse nosso vídeo rápido aqui? Como que a gente soluciona essa questão dessa arquitetura aqui em total balanço com 5 metros? Você não vai conseguir se você não colocar uma boa inércia aqui nessas duas vigas. Então essa é uma das soluções possíveis que nós temos. Vejam que esses dois pilares, como eles recebem toda a carga aqui desse balanço, nós tivemos que colocar também aqui uma seção reforçada nele com relação aos demais, porém o caminho é esse. Agora é enxugar aqui, ver o que pode ser e o que não pode ser melhorado. Vamos então aqui agora para essa segunda situação. Imagine então que essa parte frontal aqui, ela seja toda uma edificação, seja todo um cômodo. A princípio você deve pensar, mas se eu vou adicionar aqui toda essa carga frontal, com certeza essa segunda solução aqui vai ser uma solução bem mais complexa. Observando aqui no SketchUp, pode ser que você tenha também essa impressão que essa solução seja mais difícil, porém a gente ganha aqui um grande aliado nessa segunda solução. Vou modelar ela aqui com vocês e logo mais eu falo que aliado seria esse. Vou voltar aqui então. A princípio, vou voltar essa viga aqui para 14 por 40, que é o que nós tínhamos. Vou botar 50 aqui, como a gente tem mais ou menos um vão de 5. Essa daqui também vou colocar 14 por 50. Ok. Vou voltar o meu pilar aqui para 14. Vamos ver se a gente vai conseguir também. Voltei esse meu pilar aqui para 14. Conferindo aqui a minha estrutura. Preciso tirar aqui essa inversão dessa viga. Vou passar aqui para também 50. Ok. Essa viga frontal eu vou botar ela aqui também com 50 para poder acompanhar a outra. Aqui está. Qual que é a grande vantagem que eu falei que a gente tem nesse modelo que a gente não poderia utilizar no modelo anterior? Como agora a gente vai ter essas duas paredes laterais, a gente consegue colocar aqui nessa parte frontal mais dois pilares. Então eu vou lançar nessa parte frontal esses dois pilares. Vou colocar aqui 14 por 30. Vou copiar esses pilares para o andar de cima. Agora a gente vai lá no andar de cima, a gente tem esses pilares e a gente vai pegar essas duas vigas, vamos estender elas até esses novos pilares. E aqui na parte frontal, vou lançar também essa viga. Ok, vamos lançar essa laje aqui de cobertura. Forro acessível para pessoas, ok. Como a gente lançou essa laje e a gente tem essa possibilidade, podemos também engastar essas nossas lajes. Então, vou engastar aqui e aqui. E vamos ver como ficou o nosso modelo. Vou pedir para atualizar. Então, aqui está. Lancei o nosso modelo.
Tá faltando aqui ainda o grande segredo, né, o toque final, mas para isso eu vou rodar essa estrutura só para a gente analisar como que seriam esses deslocamentos. Vamos aqui no nosso pórtico. Vamos começar então aqui com os nossos deslocamentos e vejam só como toda a estrutura se inclina para frente. Vejam que nós tivemos aqui um grande deslocamento frontal. Para a gente ter uma ideia, aqui na ponta nós temos aqui um deslocamento também de 10 centímetros. Vejam que, embora a gente teve no primeiro modelo um deslocamento de 30, aqui a gente tem um deslocamento de 10, é um deslocamento pequeno, porém ainda é um deslocamento significativo. Então a primeira coisa que nós vamos ter que corrigir nesse nosso modelo vai ser a questão desse deslocamento. Nesse caso nós temos momentos aqui para todos os lados, grandes momentos, principalmente nesses dois pórticos principais, que seriam esse central e esse lateral. Então é nesse pórtico que nós temos que forçar uma maior inércia. Qual que é o grande segredo para esse caso? Como essa parte se desloca para baixo, nós temos que criar um tirante diagonal, ou seja, uma estrutura aqui, uma viga diagonal que vai funcionar como tirante, para que a gente consiga transferir esse deslocamento aqui para um deslocamento mínimo possível. Então vamos lá lançar esses dois tirantes. Lembrando que para fazer o lançamento de tirantes no EBETT, a gente começa do pavimento superior e depois volta para o pavimento inferior. Então vamos aqui em cobertura. Vou clicar aqui em lançamento, viga inclinada. Vou manter aqui por enquanto 14 por... Vamos deixar 14 por 40. Pode ser até 14 por 30 para a gente começar. Como o nosso tirante vai ser um elemento tracionado, a principal área não vai ser concreto, então não adianta a gente colocar muito concreto, que vai ser apenas um peso extra. Vou clicar em OK. Ele vai sair então aqui desse pilar e vai para o andar de baixo até esse outro pilar. Então aqui está, lançamos o nosso primeiro tirante. Vamos repetir aqui agora nessa outra parte. Começando sempre aqui também da cobertura, viga inclinada, vou clicar no primeiro ponto de apoio, aí ele já inverte para mim aqui o meu pavimento e volta para o pavimento de baixo, vou clicar no meu andar de baixo, informar o lado aqui da nossa viga, e vamos lá no nosso pórtico 3D, atualizar, e aqui está, lancei esses dois tirantes, e vamos pedir agora para rodar essa estrutura. Vamos lá no nosso pórtico unifilar, ver como ficaram os nossos deslocamentos. Lembrando que a gente estava com 10 centímetros de deslocamento. E agora, vamos observar aqui. Conseguimos diminuir onde estava 10 para apenas aqui 5 centímetros de deslocamento. O que a gente pode fazer, então, para melhorar esse nosso deslocamento? Vejam que essa parte central, onde a nossa estrutura se apoia, ela também está tendo um grande deslocamento para frente. E se a gente observar, inclusive eu lancei aqui a T de propósito para que a gente possa fazer essa nova análise, vejam que o pilar aqui do fundo, ele está num sentido desfavorável. Então, vejam que ele não contribui aqui na inércia desse nosso pórtico principal. O que nós precisamos fazer, então, para tentar corrigir isso aqui? Primeiro ponto é tentar rotacionar esse pilar. E o segundo ponto, se for necessário, vamos aumentar também um pouco mais a largura no sentido da melhor inércia desses dois pilares. Vamos fazer isso aqui juntos, então. Girei a seção, agora eu vou pedir para manter a seção constante na prumada. Vamos ver aqui o nosso modelo. Então, vejam que ele estava no sentido aqui de menor inércia. Vou pedir para atualizar aqui o modelo. Então vejam que eu girei aqui esse modelo. E vamos rodar aqui para ver se apenas girando aqui esse modelo, se a gente já teve alguma melhoria. Então vejam que ainda não foi suficiente, ainda estamos aqui com um grande deslocamento. Vamos partir então para aumentar a inércia aqui desses pilares de trás para gerar uma maior inércia no pórtico total em si. Então vamos botar aqui 14 por 50. Aqui também 14 por 50. E esse último também eu vou aumentar aqui a inércia dele
para a gente melhorar essa inércia como um todo. Se isso aqui fosse uma residência com mais outras partes aqui para o fundo, provavelmente eu não precisaria aumentar tanto essa inércia. Mas como a gente está simulando apenas esses dois pontos aqui, esses dois cômodos, a gente precisa fazer esse balanceamento aí. Vou então atualizar aqui a minha estrutura 3D. Então aqui está, joguei mais inércia para lá. Então vamos ver aqui qual que será esse resultado agora. Vejam que agora a gente já tem uma estrutura com um deslocamento bem melhor. Vamos ver aqui quanto que a gente tem nesse ponto aqui, que seria o ponto mais favorável. Já baixamos aqui para 4, ou seja, melhoramos bem isso aí. E vamos ver como está a nossa questão aqui de vigas do pavimento e dos pilares. Vejam que vigas a gente não teve nenhum erro. Com relação aos pilares, nós temos ainda um pouco de erro aqui nesses pilares. É justamente esses pilares que está trazendo esse grande deslocamento aí para a nossa estrutura. Como a gente já aumentou eles aqui para uma largura de 50, já está uma largura considerável, nosso próximo passo seria tentar melhorar essa inércia deles com relação à largura. Vou aumentar aqui então um pouquinho dessa largura para ver o que a gente consegue. Talvez passando ele aqui para 18. Joguei então um pouco mais de inércia aqui nesse nosso pórtico central. Vamos processar aqui a nossa estrutura. Vamos ver como ficaram aqui os nossos pilares agora. Eu vou clicar aqui em pilares. Veja que agora a gente conseguiu resolver o erro desses 3 pilares. Falta agora, por último, apenas esse último pilar aqui. Para a gente manter esse padrão, vamos tentar aqui talvez uns 55. Vou processar. Quanto que a gente tem de deslocamento, então? Conseguimos cair também aqui para os 3 centímetros. Nessa ponta de cá, a gente pode mudar alguma questão também de inércia para melhorar um pouquinho, que nós temos 4 nessa outra ponta. Mas, em geral, vejam que a gente conseguiu uma boa solução já para essa estrutura. E agora seria uma questão de otimização seção por seção. Mas, a princípio, qual que seria a dica e o objetivo desse vídeo? Trazer para vocês quais são os métodos disponíveis, as soluções disponíveis que a gente pode fazer para melhorar essas soluções. Vejam que aqui, essa nossa viga inclinada, ela está partindo aqui um pouco alta. Vamos mudar isso aqui para a gente ter um apoio talvez um pouco melhor. Vou colocar aqui menos 10. Na ponta de cá, para ela pegar um pouco mais à frente, eu vou colocar 10. Ok. E no outro lado também. Vamos mudar ela aqui. Menos 10, 10. E vamos jogar também um pouquinho mais de inércia nesses 2 tirantes. Vamos mudar aqui para 40. Então aqui está, mudei aqui os meus 2 tirantes. Focar nessa solução de inércia, você precisa entender o comportamento da sua estrutura sempre baseado lá nos seus pórticos unifilares e tentar melhorar esses pontos fracos da estrutura. Vamos processar ela aqui por uma última vez e vamos ver o que a gente vai obter de resultados. Um último ajuste que a gente pode fazer, vejam que os nossos tirantes reduziu bem aqui o nosso momento para essa parte frontal, mas ele continua elevadíssimo nessas 2 vigas aqui da parte interna. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na nossa cobertura e mudar essas nossas 2 vigas, jogando aqui um pouquinho mais de inércia para elas, para conseguir diminuir um pouco mais aqueles deslocamentos. Então esse seria o princípio por onde a gente iria atuar. Se você tiver a opção também de prolongar esses 2 tirantes para diminuir esse momento nessas vigas, também seria uma opção, criando aqui uma espécie de treliça. Outras opções, você poderia também aumentar a inércia dessas vigas, mas nesses casos assim, onde você pode usar dos tirantes, é sempre recomendado que você faça esse uso.
Espero que vocês tenham entendido qual é o caminho, qual é a solução a adotar para este caso e para outros casos. Se você não sabia desses detalhes, coloque nos comentários. Se ficou alguma dúvida, coloque também nos comentários. E um grande aviso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se vocês querem se aprofundar, se vocês gostam dessa área de projeto estrutural, saiba que eu tenho um treinamento completo chamado Estrutural Sem Medo. Se você quer conhecer esse treinamento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do treinamento completo. Dê uma olhadinha lá. Se você quer se dedicar nessa área de projeto estrutural, se você quer fazer esses grandes balanços e acompanhar essa modernidade dessas novas obras, das novas soluções estruturais, clique aí e veja tudo que esse curso tem para te oferecer. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!